E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos tá vendo aí tudo do pós-jogo, vitória do São Paulo no Morumbi contra o Guarani com gol de Luciano e ótima, excelente atuação de Oscar. Já quero que você deixe a sua nota aí para a atuação do Oscar. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Estamos quase atingindo uma meta de 20 mil inscritos. Se inscreve dessa força para esse jovem São Paulino aqui. Você já sabe, a gente vai estar assistindo o vídeo junto. No final do vídeo trago a minha análise. A gente vai falar muito sobre esse jogo de hoje, sobre o Luciano, sobre o esquema tático, sobre o Oscar, muita coisa. Crédito extras, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. O André sinalizava a postura do Guarani e me chamou a atenção, né, o trabalho do Maurício Souza, né, um cara que tem muita experiência com jogadores de base, tá no Flamengo, Red Bull, Bragantino e tal, de um time que realmente marcava muito alto e complicava. É a tal da dificuldade citada pelo André da saída de bola do São Paulo, Mari. Sim, tanto que por vezes o Oscar estava ali rondando aquela área, baixando um pouco para ajudar justamente nessa saída de jogo. Era muito fácil o São Paulo se complicar por ali. Mas eu achei o São Paulo permissivo nessa fase, depois que ele faz o gol, nessa fase do jogo, assim, porque o Guarani ele sobe a marcação, mas o São Paulo, como o André falou, ele tem qualidade para sair com um pouco mais de tranquilidade. Então achei ele muito permissivo nesse momento. O lado esquerdo foi muito exigido, as ações do Guarani aconteceram muito por ali e até por isso valorizar a figura do Enzo Fernandes por aquele lado, tinha cobertura, mas com o Rafael Bilu por ali o Guarani tentava buscar alguma coisa. E, de fato, finalizou ao gol mais que o São Paulo. Mas acho que depois que o Guarani ele sobe essa marcação e o São Paulo... Porque o São Paulo com o Oscar, ele ganha, além da qualidade, ele ganha uma facilidade para desenvolver o jogo, né? Então, com um passe infiltrado, o São Paulo já saía dessa pressão por conta do Oscar. Essa figura dele é muito importante nessa fase do jogo. E o Alisson também, tendo muita mobilidade, com o Pablo Maia um pouco mais fixo ali na fase defensiva, também ajuda muito o São Paulo a sair dessa pressão. Mas, de fato, o Guarani, com a expectativa, uma vitória, um empate e uma derrota até agora nessa campanha de Campeonato Paulista, é na base da Juventude, foi bem na Copinha também, né? Cai para a Ferroviária já no mata-mata, mas é na base disso, é subir essa linha, é pressionar, é tentar forçar o adversário ao erro, mas bate no teto da qualidade técnica, né? Querendo ou não, e aí o São Paulo sobressai. Quero te ouvir também, André, mas para começar um tema que eu acho que a gente, como vai explorar, vou trazer, geralmente a gente destrincha mais o jogo, óbvio, começo de temporada, às vezes o jogo, ele é, e o torcedor vai entender, menor do que alguns contextos de, tanto táticos de escalação, como individuais. E não tem como a gente não debater o Oscar. Claro. Vamos colocar primeiro os números do Oscar na tela, na atuação desta quinta-feira. Aí hoje combina, né? Aliás, parabéns ao cinema brasileiro. Com Ainda Estou Aqui, indicado ao melhor filme estrangeiro e atriz com Fernanda Torres. Oscar, eu ia falar Oscar. Oscar em 65 minutos pelo São Paulo contra o Guarani. 59 ações com bola, o terceiro no ranking do time. Ações na área rival, 3, terceiro do time. Chances criadas, 3. Passes progressivos, 6. Cruzamentos realizados, 6. Ações progressivas, 12. Dribles completados, 1. Ranking enquanto esteve em campo. É aquilo que a gente estava falando ontem. São diferentes coisas, não estou querendo nem comparar. A coisa do Memphis que eu citei ontem, aquela trivela que ele abre, é uma virada de jogo. É uma virada de jogo. Você vê alguns movimentos, você fala, não é igual. Assim, é um jogador especial. Eu queria que você falasse primeiro sobre hoje, para a gente depois até projetar impacto numa temporada. Isso, então, até fazendo uma comparação que pode parecer exagerada, e eu não estou fazendo, não é uma comparação direta, é só uma relação. Pensa numa orquestra boa, dessas que se apresentam pelo mundo. Tem dezenas de músicos. Algum músico ali não sabe tocar o seu instrumento? Não. Ou é médio? Não. São só músicos que fizeram aquilo durante toda a sua vida e estão numa orquestra. Mas não tem um ou dois que as pessoas pagam o ingresso para ver? O que será que eles têm? Ninguém sabe. É isso. Eles também estão fazendo a mesma coisa que os outros, dedicando-se a um instrumento desde que são crianças. Mas eles são aqueles que pagam o ingresso, né? As pessoas querem ver as grandes atrações.
O Oscar é esse jogador, no que seria, entre aspas, essa orquestra do São Paulo. E a grande maioria dos bons times tem esses que são diferentes. Então, no time do Corinthians ontem, o Memphis Depay entrou no segundo tempo e deu para perceber, mais uma vez, como ele domina a bola, como ele enxerga algumas coisas que os outros não enxergam, como a bola sai dos pés dele. Eu fiz essa comparação aqui em relação a jogadores do passado, citei o Zinho, que sempre foi um jogador de domínio distinto. Você percebe, o cara é outra coisa, né? E o Oscar é essa outra coisa no time do São Paulo. Então, teve um lance no primeiro tempo que ele recebeu uma bola de costas para o gol, deu um passe meio de letra, que é algo que o jogador talvez nem saiba que vai fazer, tem um pouco de instinto, tem uma leitura que é normal para ele e não para os demais, tem o requinte técnico que ele sempre teve, e isso faz com que o time de São Paulo seja muitas vezes melhor quando o Oscar está em campo em relação a quando não está. Ah, mas quanto tempo ele vai demorar para se sentir bem fisicamente ou recuperar o que seria o ritmo natural de competição aqui no Brasil? Porque ele vem, né, de muitas temporadas num futebol que cobra menos, digamos assim. Não sei, ninguém sabe. Por exemplo, hoje ele te pareceu lento. Ele não me pareceu no melhor da forma, mas acho que a comissão técnica do São Paulo tem mais condições de dizer, em termos percentuais, se é que é possível colocar um número no momento de forma dele, mas ele é inteligente para jogar, ele enxerga, ele procura, os jogadores o procuram, ele se mexe com muita clareza, ele sabe onde ir, quando a bola está no pé dele, não importa se ele está em forma ou se não está, e ele tem que estar em campo. Só com esse trabalho ele vai conseguir, o mais rápido possível, recuperar a parte física ou a coisa, né, de estar na questão de intensidade de competição à altura do que é o futebol brasileiro. Então, muita coisa mudou ao longo dos últimos anos aqui. O tempo para jogar é cada vez menor. O futebol brasileiro evoluiu muito nisso. Eu acho que ainda tem espaço, um espaço mais generoso em muitas situações, porque as equipes recuam muito, marcam muito atrás, não foi o caso do Guarani hoje. As equipes que são consideradas e que se consideram inferiores em cada jogo, marcam de maneira muito conservadora. Então, no Brasil tem espaço para jogar, o que não significa que o tempo seja uma coisa maravilhosa, um luxo para jogadores que não estão em forma conseguirem fazer a diferença. Então, o Oscar vai precisar crescer nesse aspecto também, e eu não tenho dúvida que ele vai conseguir. Porque a adaptação, ela passa também pelos companheiros, né? Assim, você tem um jogador desse nível, que tem essa leitura fácil, que tem esse passe refinado, como ele faz até muito no automático ali, né? Para ele, o simples é o que resolve a jogada, por exemplo. É difícil também para os companheiros, tem esse tempo de adaptação também, né? De quem está ao entorno, para você acompanhar, para você também esperar esse passe de letra, para você também saber o momento certo ali que a bola vai entrar. Então, a adaptação é muito pelo Oscar, mas o Luciano até falou sobre isso, né? Na saída de campo, que claro. é um encaixe com ele também, né? No jogo. Sim, tem adaptação a ele, é lógico. Os jogadores precisam entender, precisam... se não estar na mesma rotação de pensar o jogo, o que é muito difícil, mas acostumados ao que ele normalmente faz, né? E isso também vai demorar. Não é uma coisa que vai acontecer muito rápido. Até pela característica que ele tem de ser um facilitador, né? Ele, especialmente para os jogadores. Jogador de ataque é um feeling do arranque do ataque que não dá para não falar vai agora. Então, o Caleri, o Luciano, eles vão saber no instinto. Esse é um ótimo ponto. Por quê? Porque quando esses 4 jogadores estão em campo, é claro que a comissão técnica passa a eles um relatório de funções muito bem detalhado para que todo mundo saiba o que fazer, como e onde. Mas o jogo está em constante movimento. E é esse movimento que vai fazer com que o time do São Paulo seja melhor do que o adversário com esses 4 jogadores em campo, no equilíbrio de com a bola e sem a bola, sabendo que os laterais vão ter que jogar de uma maneira mais segura, mais conservadora por causa da questão defensiva. Os 2 volantes, independentemente de serem os 2 de hoje, vão ter que ser jogadores que vão cobrir mais campo, que vão correr, que vão precisar ser muito dinâmicos. E os dois que atuaram hoje desde o início, o Pablo Maia e o Alisson, são muito assim. Mas, por exemplo,
qual é o jogador que vai atacar mais profundidade, qual é o jogador que vai sair um pouco da área para se oferecer para receber, sem congestionar o setor do Oscar. O Lucas vai fazer o quê? Quando o Luciano fizer um movimento, qual será o movimento do Lucas e do Calleri? Tudo isso aí é o trabalho e é quando os jogadores oferecem o que eles são capazes de fazer, seja sem conversar, seja conversando entre si, falando com a comissão técnica. Por coincidência, hoje eu revi uma declaração do César Luiz Menotti, que foi técnico, que infelizmente faleceu há pouco tempo, foi técnico da Argentina na Copa de 78, é um dos mentores do Pep Guardiola e de tantos outros treinadores de sucesso. Ele fala uma coisa que é muito, muito interessante, entre tantas frases interessantes dele. Ele fala assim, o futebol é um jogo muito difícil, que é tornado fácil pelos bons jogadores. Então, quando o São Paulo tem os seus bons jogadores em campo, isso não significa que, como eu falei, de uma forma muito espontânea, tudo vai dar certo desde o início. Mas eles são capazes. Sim. Se eles tiverem a oportunidade, eles são capazes de conviver e coexistir e fazer com que o time se beneficie da presença deles na parte técnica. O que eu acho, a gente, óbvio, está falando do Oscar, mas já trazendo esses outros 3 jogadores de setor ofensivo, é uma engenharia difícil de pôr de pé em qualquer situação, uma formação como essa, mas a gente está falando de jogadores de cada um à sua maneira, de um QI de futebol elevado. Óbvio, o Lucas e Oscar, pelo que conquistaram até fora do Brasil, tem acho que essa patente mais elevada, mas o Calleri como 9 e o Luciano, as atitudes que são pouco felizes do Luciano geralmente são comportamentais, assim, ficar nervoso com a arbitragem, não é de bola, né? Então é um time que com sequência, um setor ofensivo com sequência, é um time que permite um futebol muito inteligente, né, Mari? De imaginar construções de jogadas elaboradas, não? Sim, é isso, é essa a expectativa, um futebol mais elaborado e também com um resultado melhor, né? Que não depende... Todo, dando certo ou não. Eu também, como você, entendo um jogador, seja quem for, ao perceber que há uma conversa crescendo e o assunto principal dessa conversa pode concluir pela ausência dele, o jogador se incomodar. É absolutamente natural. Mas, teoricamente, se você pensar nesses 4, por uma questão de qualidade técnica e por uma questão de hierarquia, é bastante evidente que o Luciano é o jogador sob maior risco de perder a posição. Só que isso não é automático. O Zubeldia, como treinador capaz que ele é, ele não fala assim, eu tenho que tirar um desses 4, então eu vou tirar esse aqui. Não, é uma questão de funções. É uma questão do que acontece em campo, no treino, quando ele tiver esse luxo, não sei quando isso vai acontecer. Então, qual é o papel do Calleri, os papéis, né? Quais são os papéis do Lucas, os papéis do Oscar? O Oscar foi contratado para eventualmente ir para o banco esperar? Não. O Lucas? Não. O Calleri, pela posição que ele tem no time, não vem bem desde o fim da temporada passada, não fez um bom jogo hoje, perdeu gols que normalmente ele faz. Tentou encobrir o goleiro, cabeceou uma bola que é gol 9 das 10 vezes. Hoje foi essa jogada única que ele desperdiça. Precisa recuperar a sua confiança. Então, eu acho que essa questão vai continuar sendo assim. Em teoria, o Luciano é o jogador que está sob maior risco. Mas, se ele continuar fazendo gols e se a engrenagem não funcionar, não porque ele está fazendo algo errado, o caso dele por um lugar no time fica melhor. E também é preciso que o jogador brasileiro, em geral, não só o Luciano, entenda que ninguém consegue jogar todas, ninguém consegue ficar em campo o tempo todo. Técnica entre o São Paulo e o Guarani, acho que muita gente apostou que haveria mais gols e que o São Paulo venceria por uma diferença maior do que essa. Não foi o que aconteceu e houve substituição. A minha impressão é que logo no começo do segundo tempo alguns jogadores já demonstravam cansaço. São Paulo jogou em dias muito próximos, né? Jogou domingo, jogou segunda, vai jogar no fim de semana. E o jogo do fim de semana é um clássico, é um jogo importante. Então, a gente tem que analisar a partida por trechos, por partes, né? Não dá para falar muito do desempenho, do comportamento coletivo do São Paulo no jogo todo.
Então eu gostei, eu acho que o Zubeldia tem que insistir nisso mesmo. Toda vez que ele tiver essa condição, ele precisa colocar esses jogadores em campo para que eles se acostumem uns aos outros, procurem uns aos outros e produzam um bom jogo. Eu acho que essa proposta ela precisa ser perseguida. Antes que alguém diga, ah, não dá, alguém tem que sobrar. E desde o ano passado o que se fala é que a chance maior desse jogador que sobra é justamente o jogador que fez o gol hoje, o Luciano. Mais uma outra coisa que eu gosto, jogadores que voltaram depois de uma longa inatividade, problemas de lesão, os 2 volantes do São Paulo, o Pablo Maia e o Alisson, são 2 jogadores que dão muita sustentação. Então, se você está pensando no chamado quarteto, porque é preciso dar nome para tudo, esses 2 jogadores eles vão ser fundamentais por causa da quantidade de campo que eles cobrem e da sustentação defensiva que eles são capazes de dar. Então, acho que é ótima a volta do Pablo Maia e do Alisson. E esses 2 jogadores fizeram muita falta no ano passado, no período em que estiveram fora. O que eu disse que eu não gosto e continuo não gostando, e acho que já está na hora da Comissão Técnica do São Paulo olhar com mais atenção. Esse time não consegue, mesmo diante de adversários frágeis, sair jogando com uma bola limpa da sua área. Sim. E tem muito jogador para isso. E com isso eu não estou querendo dizer que a Comissão Técnica ignora esse problema ou não detectou o problema. É óbvio que sabe, que o Zubeldia sabe que isso precisa melhorar e ele já percebeu. Mas o São Paulo continua tendo dificuldade para sair. Então, um dos elogios feitos ao Guarani hoje é a forma como o Guarani adiantou sua marcação, independentemente de ter levado o gol. Ficou para mim a impressão que o plano era esse mesmo, de ir buscar o São Paulo no campo de ataque, próximo da área, e que o gol cedo não mudou o plano do Guarani. E o Guarani, com um time jovem, inexperiente, vindo de uma temporada passada muito traumática, o time foi rebaixado de novo, foi para o campo do São Paulo tentar jogar, tentar encarar e conseguiu. Mas não deveria criar tanta dificuldade para a saída de bola ser limpa, o que não foi, mais uma vez, e essa é uma característica do time do São Paulo, mesmo com tantos jogadores capazes no setor defensivo, setor do meio de campo, para fazer essa bola sair com qualidade, pelo chão, na maioria das vezes. O São Paulo tem total capacidade para fazer isso, e até agora não consegue fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos ao Morumbis, porque tem muito assunto. O André passou por alguns temas interessantes que a gente vai aprofundar aqui. Vamos falar do jogo, óbvio, como um todo, mas o Oscar está aqui no telão. Tem a volta da dupla de volantes, que me parece um assunto muito interessante. O Alisson já estava jogando, mas a volta como dupla. Né? Que é dele, né? Exatamente, um lindo cruzamento. Mas o Eduardo Afonso está chegando para trazer o clima do Morumbis, esse reencontro do Oscar com a torcida do São Paulo, as voltas, Pablo Maia aparecendo, realmente é muito bacana de ver. Teve uma lesão muito complexa, né? Não é só doída, preocupante, é complexa, né? Rara de ver. Abraço para você, Edu, boa noite. Tudo bem, Mota? Como é que você tá? Boa noite ao Kifuri, a Mari, a todo fã de esporte que acompanha essa edição do Sport Center. Pouco mais de 28 mil pessoas, né? Esperava-se mais, mas aí tem a explicação, né? Tem jogo sábado pela Copinha Majestoso, tem jogo no próximo domingo, outro majestoso pelo Campeonato Paulista também aqui. Tem jogo em São Paulo na quarta-feira que vem com o mando da Portuguesa, mas não é torcida única no Pacaembu. Se o Pacaembu correr tudo bem na final da Copinha, o São Paulino vai poder gastar também seu dinheiro para rever o Paulo Machado de Carvalho, então o público acabou sendo assim inferior, mas dentro da perspectiva de um início de ano com 4 partidas, um gol tomado apenas na pré-temporada quando jogou contra a equipe do Cruzeiro, 3 partidas sem tomar gol na sequência. Luciano fez os 2 únicos gols da temporada. Ele voltou ao Morumbis e foi aqui mesmo, neste mesmo Morumbis, que na sua última partida do ano passado ele colocou em dúvida a sua permanência numa entrevista pós-jogo na derrota para o Juventude. Veio, fez o gol da vitória, já tinha feito o gol no amistoso contra o Flamengo. Vocês falaram sobre a dupla de volantes. Vamos lembrar que o Zubeldia, exceção feita ao pouco tempo de jogo, ali pouco mais de um tempo de jogo contra o Flamengo na pré-temporada, só havia dirigido Pablo Maia e Alisson de forma oficial uma única vez. E foi exatamente na sua estreia no jogo contra o Barcelona de Guayaquil na Copa Libertadores, vitória do São Paulo 2-0.
Na sequência, o Pablo Maia se machuca, perde o restante da temporada. Hoje voltou a fazer uma partida oficial após mais de 8 meses. E o Alisson, um pouquinho mais tarde, também se machuca, mas volta a tempo de encerrar a última temporada. E sobre o Oscar, que fez juntamente com o Enzo Dias a sua estreia, o Oscar, uma verdade, reestreia, tem algumas informações interessantes do Oscar. O Oscar jogou somente pela 8ª vez na sua carreira no estádio do Morumbi. Na primeira passagem, quando ele subiu, ele jogou 7 vezes. Pelo Campeonato Paulista, foi o único jogo que ele havia disputado, contra o Mirassol em 2009. Uma vitória do São Paulo por 5-0 na fase final da competição. Hoje foi o segundo jogo de Campeonato Paulista da história do Oscar. E nas 7 partidas anteriores que ele fez, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, o seu último jogo aqui nesse estádio, neste local, não existia nada disso. Era completamente diferente. Foi no dia 14 de novembro de 2009, Campeonato Brasileiro, uma vitória de 2-0 diante do Vitória da Bahia. Ele jogou por apenas 14 minutos naquela ocasião, logo depois acabou deixando o São Paulo. Hoje voltou, foi bastante aplaudido, fez uma dupla com Lucas Moura, que teve pelo menos um lance que chamou atenção ainda no primeiro tempo, um cruzamento, uma assistência do Oscar na cabeça do Lucas Moura. O goleiro Gabriel do Guarani evitou um segundo gol e foi isso, saiu bastante aplaudido aos 18 minutos do segundo tempo. Falei da estreia do Enzo e falo que agora o São Paulo vai ter pelo menos um pouco de tempo para treinar. Não é muito. A pré-temporada está em meio ao Campeonato Paulista, mas para esse jogo foi um único treino na semana. E agora, contra o Corinthians, ganha pelo menos o São Paulo a chance de treinar mais 3 vezes para, quem sabe, ter um time fisicamente melhor no próximo domingo aqui no Morumbi. Vou esperar a passagem de jogadores, daqui a pouco tem a coletiva do Subeldia. Tem muita coisa acontecendo aqui nesse início de temporada para o São Paulo, Mota. Meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, deixe aí a sua nota para a estreia do Oscar, um jogo hoje que deixou várias coisas claras, ao meu ver. Primeiro, a parte física do São Paulo, acho que vai ser o principal ponto em que o Zubeldia vai ter que trabalhar, porque claramente, quando joga Alisson, Luciano, Oscar, Caleri e Lucas, o sistema defensivo fica sobrecarregado, principalmente o lado esquerdo. Se o São Paulo pega um time um pouco mais qualificado, o Enzo Dias ia ter muito trabalho, porque lá na frente fica parado os 4. E isso é inconcebível no futebol de hoje. Isso ficou claro, muito claro. Eu acho que para esse esquema funcionar, o Zubeldia ou vai ter que preparar esses jogadores fisicamente. A gente tem que levar em conta que é início de temporada, os jogadores ainda não estão em forma física, mas é uma coisa que vai ter que ser trabalhada. Ou esses caras vão ter que estar na ponta dos cascos e, inclusive, o Oscar e o Luciano vão ter que entender que vai ter que correr, que vai ter que marcar, ou o São Paulo vai ter que começar, como eu disse lá atrás, na chegada do Oscar eu falei isso, para jogar os 4, eu acho mais fácil ser um time que marque de linha média-baixa. Deixa os zagueiros saírem jogando, deixa os volantes adversários saírem jogando, marca em linha média-baixa. Isso é chato porque o time adversário fica um pouco mais com a bola, mas tira o risco de você subir para fazer a pressão, o time adversário conseguir romper sua linha e você ter que correr para trás. Porque no futebol de hoje, quando você corre para trás, cara, é um Deus nos acuda. E isso aconteceu várias vezes, sobre o Caleri, sobre o Lucas, sobre o Oscar, sobre o Luciano, eles não conseguem fazer a pressão de forma eficaz, os caras rompem a linha e vêm atacando o São Paulo de forma coordenada. E se é um time um pouco mais qualificado tecnicamente, ia sim dar trabalho para o São Paulo. Mas, a contraponto, a qualidade técnica que o São Paulo tem, cara, com esses caras, e principalmente, como eu vivo falando aqui, o poder de finalização do Luciano é muito acima da média. Eu critiquei o Luciano a temporada passada, a temporada toda eu critiquei o Luciano, mesmo ele tendo 18 gols. Por quê? Porque ele jogava em uma posição que, além de gols, ele precisava ajudar o time a criar.
ajudar o time a organizar o jogo, fazer o que o Oscar faz, o que o Lucas faz. Hoje, ele não tem mais essa responsabilidade atuando essa formação. O Lucas e o Oscar, eles são incumbidos dessa responsabilidade. E o Luciano precisa fazer o que ele fez, receber a bola e fazer o gol. Isso é brilhante, isso é ótimo. Para mim, que fico mais tranquilo, e por próprio Luciano. A gente viu, as poucas vezes que o Luciano saiu de dentro da área, ele errou. Mas quando o Luciano tá dentro da área, o gol que ele fez, teve uma jogada num cruzamento que ele se posicionou um pouco mais atrás, a defesa tirou, ele chegou pegando de primeira. Então, ele é um cara que dentro da área, ele se posiciona, ele vê espaços, ele tá sempre bem posicionado. Ele é chato e ele marca gol. A bola bate nele e entra, ele se joga, bate no bico da chuteira e entra. Ele é um cara que sabe fazer gol. Mas se a gente for pegar o segundo tempo, saiu o Lucas, saiu o Oscar. O São Paulo não criou basicamente nada. Teve uma bola lá que acho que uma bola que o São Paulo criou, que foi um carrinho que o Bobadilha deu, que saiu no contra-ataque, que deu até a bola pro Luciano. O Luciano tentou dar o passe, ao invés de chutar pro gol. Mas assim, depois que saíram os caras que pensam, que organizam o time não criou mais, porque o Luciano ficou responsável por essa função, e não é a dele. Ele dentro da área, ele próximo ao Caleri, ao lado do Caleri, é a posição ideal pro Luciano, e é ali que eu, você e qualquer pessoa sabe que ele rende mais. A grande questão e o grande dilema, e o Zubeldia vai ter trabalho nisso, é como montar esse time. Por quê? Você vai pegar um Corinthians, essa formação com esses 4 jogadores, você vai precisar, e aqui suposição, tá? Se o Zubeldia entrar com esses 4 jogadores, esses 4 caras vão ter que correr muito, o Oscar vai ter que correr muito, e uma coisa que eu percebi também, o Pablo Maia ainda não está no pleno da sua forma física. Não tô criticando aqui o Pablo Maia, mas acho que teve um lance já nos 27 minutos do primeiro tempo, um ataque do Guarani, que a câmera deu um close assim no Oscar e atrás estava o Pablo Maia, e ele já estava com a feição assim bem exausta, muito cansaço. Então ele ainda precisa recuperar o condicionamento físico, porque ele e o Alisson, que são a dupla titular, eles serão fundamentais nesse esquema de jogo do São Paulo. Porque se você tem 4 caras que não ajudam a marcar, o Lucas até ajuda mais, mas, pô, é sacanagem o Lucas ficar voltando o tempo todo. Uma hora ele vai cansar, uma hora ele não vai voltar, uma hora a jogada vai começar do outro lado e ele vai falar, putz, a jogada vai lá pro outro lado. E aí a jogada vai se desenrolar pro lado de cá e ele vai ter que dar o pique pra voltar. Então, cara, é algo muito complicado esse problema que o Zubeldia tem na mão, porque se ele joga no 4-2-3-1 com o Oscar de 10 e tira o Luciano, o São Paulo perde em poder de fogo, perde em poder de finalização, pelo Luciano não estar em jogo, ganha, lógico, em qualidade técnica e em velocidade, porque você vai ter o Lucas de um lado e o Ferreirinha do outro, e ganha também em poder de marcação, porque fica mais fácil do Ferreirinha e do Lucas voltar para recompor, o Oscar dá um passo para frente, faz as 2 linhas de 4. Com esses 4 caras, fica difícil, porque você tem que descer, não tem como. Esses caras, no jeito que eles estão hoje, com a preparação física que eles estão hoje, eles não conseguem marcar em cima, marcar pressão. Então, para jogar esses 4, o Zubeldia vai ter que entender, e a torcida vai ter que ter paciência, no caso, no jogo agora contra o Corinthians, que vai ter que ser um time que talvez marque em média baixa, que o Corinthians fique um pouco mais com a bola. E aí, quando o São Paulo pegar a bola, vai ter que tratar dela bem. Hoje, por vários momentos, o São Paulo tinha a opção de sair jogando por baixo e bola no Caleri. Tinha horas que você tinha espaço. O Enzo Dias, eu não digo nada porque ele ainda tá pegando a forma de jogar do São Paulo. Ele ainda não... tá se entrosando ainda, né? Mas pelo lado direito, o Igor Vinícius destoa muito, cara. Claramente o pior jogador da partida hoje, o Igor Vinícius, errando muita coisa. O Arboleda não estava tão seguro, mas é um zagueiro que corta bem por baixo, corta bem por cima. E essa bola ela tem que chegar nos volantes. Como eu disse também num jogo lá, acho que até no jogo contra o Flamengo, o Oscar precisa que essa bola chegue para ele com qualidade dos volantes, dos pés dos volantes. Então não adianta ser a bola rifada para frente. O Oscar, outra coisa... Os jogadores precisam entender o Oscar. O Oscar, por mais que ele esteja 2, 3 níveis abaixo que os outros fisicamente, aqui ele tá 2, 3 passos à frente.
Teve 2, 3 lances que antes da bola chegar nele, ele já dava o passe, ele já sabia o que ia fazer, e os caras que iam receber a bola não estavam ligados. Então, né, fisicamente ele não tá tão bem, mas aqui mentalmente, em questão de inteligência, de técnica, ele tá sempre 2, 3 passos à frente da jogada. Um bom jogo, uma boa estreia, e eu quero que você deixe aí a sua opinião, o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!